Muito bem, amigos, estamos de volta no Arena Esportiva com o deputado Flávio Bolsonaro e o jornalista Luiz Ribeiro. Deputado, esse projeto de lei Costa Viva, né, recifes artificiais de sua autoria, agora tem também a necessidade de se ter um convênio com a Marinha do Brasil e com o Ministério do Meio Ambiente para que também tudo dê certo? Sim, esse é um projeto que envolve vários segmentos, né, de outras esferas estadual, federal. A Capitania dos Portos, na verdade, que é a autoridade aqui, o órgão da Marinha, que é responsável, né, por todo esse controle do que acontece na nossa costa, tem que participar da construção desse projeto. Obviamente, o Ministério do Meio Ambiente também. Em outros locais, como está acontecendo lá em Maricá, é preciso que tenha o Ministério do Desenvolvimento e Tecnologia, porque tem também investimentos tecnológicos na construção desses recifes artificiais. É importante o convênio com ONGs, como a Preamar, que tem uma vivência, né, tem estudos aprofundados sobre esses recifes artificiais até em outros locais do mundo, que sente junto à comunidade, obviamente, para que veja a importância de se preservar e dos benefícios que esse projeto pode trazer para aquela comunidade. As universidades que nós temos aqui também, no Rio de Janeiro, a UERJ, a FRJ, tem algumas cadeiras que são voltadas, né, como oceanografia, que podem também influenciar e ajudar a construir esse tipo de projeto. Enfim, é uma ideia multidisciplinar. E talvez por isso a dificuldade de se colocar em prática, porque sempre tem algum empecilho, algum freio de mão puxado, alguém que é mais radical, que não, isso aqui não pode acontecer porque vai soltar uma gota de óleo, uma gota de gasolina, mas aqui é metal, pode causar algum dano, mas nós estamos trazendo uma experiência que já deu certo em outros lugares, né? E é importante que as pessoas tenham um pouco de flexibilidade e compreendam, né? Porque todos os cuidados que estão aqui escritos no projeto de lei para que o meio ambiente não seja degradado, não seja atingido, estão sendo tomados. Como eu repito, é uma questão de boa vontade e entender que isso é uma prioridade e uma alternativa importante, né, para os próximos anos no nosso estado, porque cada vez mais o Rio de Janeiro precisa deixar de ser dependente dos royalties do petróleo. E a única alternativa, ou a principal, melhor dizendo, que eu enxergo e que é a nossa veia, é o turismo. A gente tem que investir nisso de qualquer forma. E no esporte, né, também? Turismo e esporte. Turismo e esporte, é lógico. Nós não temos aqui no Rio de Janeiro um calendário anual permanente com esses grandes eventos, claro, em todos os setores, em todas as áreas do esporte que a gente possa imaginar. Por que não termos um calendário permanente de esportes aquáticos e subaquáticos? Sem dúvida. Luiz Ribeiro, aproveitando os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, nós temos aí menos de 40 dias, né, dos Jogos Olímpicos, e mais à frente depois nós teremos os Jogos Paralímpicos. Esse projeto poderia ser bem debatido, por exemplo, até mesmo pelos dirigentes do Comitê Olímpico Internacional e do COB, Comitê Olímpico Brasileiro, para que impulsionasse e fosse aprovado? Nós não podemos perder a oportunidade. Isso é que a minha preocupação é essa. Há um debate hoje em torno do legado, dos equipamentos. Eu vou um pouquinho mais além. É aproveitar a Olimpíada e trazer, não para você preparar o atleta de desempenho de alto nível. Pouco importa se uma pessoa que vai fazer esporte, se ela vai praticar o esporte profissionalmente ou não. O impacto que nós temos que pensar é na vida do cidadão. E aí vale desde criança até 90 anos de idade. É isso que a cidade precisa assimilar. São hábitos saudáveis, de disciplina. Disciplina, formação, educação. O esporte serve como gancho, como eu já disse antes. E o debate ele deve ser colocado nessa perspectiva. Não é só o equipamento, Rui. A questão central é o esporte como âncora na área do turismo. E acho que isso vai colaborar muito. Rui, se você me permite tirar uma dúvida aqui, o deputado falou, com a experiência que ele tem, o deputado Flávio, como surfista. Eu lembro que aqui no Rio de Janeiro, o pier, ele formava belas ondas ali. Inicialmente o projeto era aproveitar a construção do pier para que fizesse ali uma onda perfeita, né? Mas não foi para frente. Mas é isso que o deputado fala na questão do surf, do A questão do surf também? É o seguinte, quando a gente fala de aproveitar essas carcaças de automóveis, de aviões e de qualquer outras coisas que possam servir ali para a construção desses recifes, eu acho que com o surf, pro surf talvez seja o mais difícil, né? Porque como é necessária a projeção de uma estrutura, de uma forma perfeita para propiciar a quebra das ondas, eu acredito
que para a prática do surf sejam necessários aqueles arrecifes que são realmente projetados especificamente para isso, não aproveitando-se essas carcaças. Então, no meu ponto de vista, até como eu faço caça submarina com a diapneia desde os 12 anos de idade, eu enxergo muito esse projeto mais voltado para a questão do mergulho. Do mergulho, perfeito. Porque você consegue construir uma vida marinha bastante abundante em um curtíssimo espaço de tempo e não tem essa preocupação de se colocar no fundo do mar numa posição exata para que quebre-se ondas da forma perfeita. Mas aí são os técnicos, estudiosos, especialistas que podem falar melhor do que eu. Com certeza. Se também serviria para a prática do surf, né? Deputado Luiz Ribeiro, não é só a vela que a gente pode citar como esporte na Baía de Guanabara. Existe a pesca, a navegação, que o senhor também já citou, e a questão primordial, que é a fauna e também a flora do local. Esse seu projeto, deputado, se for aprovado, o senhor já disse, ajuda a despoluição da Baía de Guanabara, vai incentivar o esporte náutico, vela, né, a pesca e o próprio turismo, impulsionando a economia do município e do estado. E digo mais, dependendo da forma e do local onde esse recife pode ser instalado, ele vai combater a pesca predatória de arrastões, como eu falo, né? Aqueles barcos que passam arrastando tudo no fundo do mar e levam embora. Então, em vários lugares do mundo, esses recifes servem de, como é que chama? É como se fosse um agarrador dessas redes. Então, espalha-se de uma forma específica que o pescador sabe que não pode passar mais dele, senão vai estragar a rede dele, vai ficar agarrada com alguma coisa no fundo do mar, ele vai perder a rede e não vai conseguir pescar. Então, até para isso, dá para se projetar esses recifes artificiais para impedirem a pesca predatória. E, como eu disse, com o diálogo com a comunidade pesqueira, eu tenho certeza que eles lucrarão muito mais, inclusive, se tiverem uma migração da atividade pesqueira para alguma atividade ligada ao turismo, claro, que vai qualificá-lo, que ele vai começar a receber em dólar, em euro, que vai poder acelerar o desenvolvimento daquela comunidade onde ele vive. Que não é só a questão de dentro da água, tem uma série de outros segmentos no entorno dessa atividade, né? Por exemplo, naquela comunidade, muitas pessoas que viajam o mundo para praticar esse turismo subaquático gostariam de ficar, de repente, hospedados ali numa pousada, naquela comunidade, onde vai sair o barquinho para levar até o Recife. Gerando emprego. Gerando emprego e gerando ali o desenvolvimento daquela sociedade, com certeza. A Costa Verde também faz parte desse projeto. Vai determinar as áreas costeiras que irão receber o programa. Aí entra o turismo de mergulho, os esportes aquáticos e a pesca também, deputado. Sim, a pesca também. A pesca amadora, hoje em dia, ela é permitida em toda a nossa costa. O que não pode é essa pesca predatória, como eu estou dizendo. E esse também, Rui, é um segmento da pesca que tem seguidores no mundo inteiro. Vários torneios que são realizados de pesca em alto mar ou na costa, que mais uma coisa que poderia estar no nosso calendário permanente de turismo, se tivéssemos esses locais propícios, esses locais preservados, também é importante falar isso, esse envolvimento da comunidade na instalação desses recifes artificiais, serviriam também para ajudar na fiscalização, para evitar que as pessoas fizessem uma pesca predatória nesses locais e, por consequência, acabasse afastando esse tipo de turismo. Então, é algo que a gente precisa trazer experiência de fora para aplicar aqui, né? A gente olha para Fernando de Noronha. Lá não é um local que Deus maravilhoso, Deus nos deu por si só, propicia isso tudo que nós estamos falando aqui. Então, é possível criarmos ambientes artificialmente para que isso aconteça também no Rio de Janeiro. Eu conheço Bonito, no Mato Grosso do Sul, no Pantanal. Há muitos anos atrás, aqueles fazendeiros de Bonito, eles faziam uma exploração perversa com a natureza. Devastaram, criaram gado e começaram a perder dinheiro. Por causa do preço da carne, aumenta, sobe e começaram a perder dinheiro. Aí as pessoas começaram a debater naquela região do Pantanal, no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, né, que também tem a região do Pantanal, do porquê não se fazer um turismo sustentável, conforme o senhor acabou de falar e o próprio Luiz Ribeiro também. Então eles passaram a recuperar aquelas áreas com as matas nativas e os rios foram recuperados também. Então, Bonito hoje Bonito está a cerca de 250, 260 quilômetros de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vive eminentemente do turismo sustentável. Você pode ir nos rios, nadar nos rios, tudo com as pessoas que estão ali do ecoturismo, né? Acompanhando, dizendo, você não pode pisar ali, não pode pisar aqui. Você faz o arvorismo
Também. Então, é um turismo sustentável. Sim. E essa é a proposta, Luiz Ribeiro, que o deputado Flávio Bolsonaro quer fazer onde já existe no Brasil, não no mar, mas em Rio, que é no Pantanal. Veja que você pode citar diversas cidades que vão adotar o turismo como uma fonte econômica. No caso do Rio de Janeiro, a cidade é muito grande, ela tem outras atividades, mas acho que essa crise vai levar a uma decisão política, porque não é só um investimento público e privado principalmente. Acho que o deputado depois pode comentar exatamente as parcerias, não há dúvida quanto a isso. Mas a decisão é política, é de interpretar o que está acontecendo hoje com o Estado do Rio de Janeiro, com a própria cidade, apesar da prefeitura dizer que tem dinheiro, o que o deputado está propondo não é só para o Rio de Janeiro. Essa ideia pode avançar por todo o Estado. Mas o Rio de Janeiro não coloca o turismo como prioridade. Agora sim. Portanto, eu vejo no projeto, ainda tenho que analisar mais depois o projeto do deputado Flávio Bolsonaro, eu vejo a iniciativa e aproveitar o momento que nós estamos passando para tomar uma decisão. E decisão se toma com força. Quem não queria ter uma cidade como o Rio de Janeiro do ponto de vista turístico? Rui, não podemos continuar, como bem disse o deputado, a achar que o petróleo vai resolver todos os nossos problemas. É a hora. Deputado, convênio também com as prefeituras, os outros municípios, se faz necessário, porque para despoluir a Baía de Guanabara tem as chamadas UTRs, as unidades de tratamento de rios. E seria necessário também esse convênio com as prefeituras ali ao redor da Baía de Guanabara? Em alguns locais especificamente, sim. Só voltando a essa questão que o Luiz está colocando, quando o empresário, o Rui, faz o seu plano de negócios e ele percebe que vai ser lucrativa a atividade para ele, ele próprio investe na qualificação do pessoal, ele próprio investe no tratamento e preservação daquele local onde a gente está pensando em instalar, né, um recife artificial como esse. Então, assim, não tem nem que ter dinheiro público muitas vezes. Se for uma negociação bem feita, a coisa anda por si só, a prefeitura só vai arcar com a autorização para explorar determinada área. E aí entra um outro entrave, que acho que esse que é o mais difícil, o mais complicado, porque algumas pessoas às vezes não compreendem, as pessoas dessa área, é a questão ambiental. Então, a legislação ambiental tem que deixar de ser uma amarra para o desenvolvimento de algumas atividades relacionadas ao turismo, relacionadas ao esporte, em áreas que são, não digo nem de preservação ambiental, em áreas que são ali realmente abertas, que precisam da interferência de uma autoridade ambiental, mas que às vezes as pessoas ficam, essa atividade vai degradar o ambiente, quando na verdade é o contrário. A própria empresa ou iniciativa privada que vai explorar aquela atividade tem interesse em preservar aquilo e normalmente ficam muito mais bem preservadas do que se tivesse aquela área apenas demarcada como uma reserva ambiental, que, como nós vemos em várias reservas ambientais no nosso país, estão completamente degradadas porque não tem gente para fiscalizar. Inclusive várias delas são invadidas aí, transformadas em comunidades, enfim. Acho que a gente pode, uma alternativa autossustentável para que nós mudemos o foco no Rio de Janeiro, que passe a ser realmente do turismo. Com certeza. Nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva e nós contamos com as presenças do deputado Flávio Bolsonaro e também do jornalista Luiz Ribeiro, da Super Rádio Tupi. Você também pode assistir ao programa pela internet no www.alerj.rj.gov.br e mandar sugestões para o e-mail arenaesportiva@tvalerj.tv. TV Alerj, a TV do povo fluminense.